Primeiro, a gente vai trazer aqui o Topázio Neto, que é o prefeito de Florianópolis, que, na minha opinião, está tomando uma decisão super pertinente. Acabar com a insegurança das crianças nas escolas com seguranças armados. Queria saber sua opinião e o que dizer desse valor oferecido pelo governo Lula de é isso mesmo, só 150 milhões de reais. Seja bem-vindo. Na bancada, boa tarde, prefeito Topázio. Quer dizer que eu estou falando aqui de Mato Grosso, direto de Pedra Preta, nossa Blackstone City. Olha, em relação ao valor que o PT está passando para as escolas, na verdade é um placebo que é para fazer aquele discurso de que está cuidando, porque, na verdade, isso tudo é fruto das políticas há décadas implementadas. Olha aí, ó. O sinal dele caiu. Vai, pode falar. Tá me ouvindo? Tô. Okay. Então, esse valor é irrisório, não tá todo mundo a olhos vistos. Quando você vê bilhões aí para segmentos ligados, notadamente, à política do PT, a gente sente que não é o foco, eles não estão preocupados com segurança. Aliás, ele tem asco. Segurança armada, eles gostam quando é para eles. Mas o resto, quando se fala em arma, eles têm nojinho. Então, o que a gente sente é assim, segurança armada para nós, para eles, nada. E mais, essa violência que está ocorrendo, que estão tentando jogar para o colo da direita, isso, na verdade, é fruto de um desarranjo social de políticas, inclusive, que são responsáveis por isso, implementadas por essa ideologia do PT. Eu vou chamar o Topázio Neto, né? O Topázio, que é prefeito de Florianópolis, inclusive agradecer aí o pessoal da Jovem Pan de Florianópolis, o Emanuel aí chefiando essa equipe sensacional da Jovem Pan de Florianópolis. E, Topázio, eu já começo te parabenizando por ter a coragem de fazer o que muitos pais andam cobrando: ter segurança para as crianças nas escolas, e segurança armada, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente viu um psicopata entrando numa escola recentemente e assassinando 4 crianças com um machadinho. Ali a gente precisava de um segurança armado. Você acha que isso tem que servir de lição para todo o Brasil? E outra, esse valor de 150 milhões oferecido pelo governo Lula, você acha realmente vergonhoso, como eu abri o programa dizendo? E parabéns aí pela sua iniciativa. Bom, muito boa tarde a todos, boa tarde a quem está aí no estúdio, ao deputado José Medeiros. Bom, eu queria dizer que, com relação a essa questão da segurança nas escolas, eu penso que esse é um tema muito mais complexo e ele requer soluções bastante completas. Nós, efetivamente, na semana passada e durante essa semana, a semana que se inicia amanhã, nós deslocamos toda a nossa guarda municipal para as escolas do município, que são 124 escolas, nós temos 40 mil alunos no município, porque entendemos a angústia dos pais na volta às aulas. Depois do acontecido aqui em Blumenau, numa creche particular, os pais ficaram muito inseguros e nenhum prefeito teve condições de reunir todas as medidas de segurança necessárias para aumentar a segurança nas escolas. Então, nós não vimos outra alternativa senão deslocar toda a nossa guarda municipal, e cada uma das nossas escolas teve um profissional nosso da guarda municipal ou um vigilante cuidando dessa semana que passou agora. Mas nós entendemos que essa não pode ser a única solução para as escolas e para garantir a segurança na linha do tempo. A segurança nas escolas é muito mais do que colocar um guarda armado na porta. Nós temos que envolver outras medidas, e nós aqui em Florianópolis construímos um conjunto de 12 medidas de segurança que vai desde a revisão daquela segurança mais básica da escola, como portão, grade, a altura do muro, a cerca da escola, passando pela revisão de todos os protocolos internos. Nós estamos treinando todos os professores e alunos, a exemplo do que a gente faz no caso de incêndio. Nós estamos treinando agora os professores e alunos no protocolo no caso de alguma invasão ou de algum ato
digamos assim, violento com relação às crianças. Estamos aumentando o nosso contingente de psicólogos nas escolas para dar atenção às crianças e, eventualmente, a alunos que têm algum comportamento diferenciado. De maneira que a gente tem outras medidas aqui. Eu acredito que a Guarda Armada, ela funciona bem no início do processo, mas depois nós teríamos que colocar a Guarda Armada em tudo que é lugar que tem aglomeração de pessoas, e isso é impossível para qualquer prefeito. E respondendo à tua pergunta inicial, esses 150 milhões de reais não dá nem para largada se todo mundo fosse colocar segurança nas escolas. Só para ter uma ideia, em Florianópolis, a conta que nós fizemos se nós fôssemos contratar segurança para as escolas, isso seria mais ou menos 8% do orçamento da educação para o ano, só para bancar a segurança. Então, nós estamos optando, depois que passar o período inicial, nós optamos por um profissional que nós estamos chamando de monitor de segurança, que vai trabalhar em conjunto com a Guarda Municipal para garantir a segurança das nossas crianças na escola. Eu vou andar até ele. Já tô aqui no meu celular. Léo Grandini, é com você que eu quero falar, que a gente já vai começar a botar polêmica na roda. Vamos começar a gerar o debate pelo seguinte: 150 milhões de reais para a segurança de crianças em escolas e 10 bilhões de reais para Cláudia Raia, para Margarete Menezes, para a cultura, né? E a gente sabe que não é quem precisa realmente na cultura. Pequenos artistas, não. É para quem já está super realizado. Aí você vê ainda essa situação do ministro dos Direitos Humanos, dizendo: é lamentável ver isso que acontece nas escolas, resultado de um governo que pregava o armamento, querendo culpar o governo Bolsonaro e fazendo política em cima de caixão de criança. Vamos avisar para ele que um crime foi com machadinho, o outro crime foi com faca nas escolas. Nenhum com arma de fogo. E se tivesse segurança com arma de fogo, não aconteceriam. Tem como defender essas medidas e esses discursos hipócritas do governo Lula, Léo Grandini? Vamos lá, Tiagão. Primeiro, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo maravilhoso. Primeiro que, boa tarde à nossa audiência, boa tarde, Tiagão, Scaf, doutora, todos aqui presentes. Você sabe de uma coisa, Tiagão? Eu concordei quase que integralmente com o que o prefeito de Florianópolis disse, porque essas medidas que estão sendo tomadas em relação a colocar policiais armados em todas as escolas, ela é demagógica, ela é populista. Para que isso aconteça, teria que mobilizar praticamente todo o efetivo do Estado, só haveria policiais em escolas públicas e particulares e não haveria efetivo para realizar outras coisas. Então, o ponto que tem que ser verificado é o seguinte: esses jovens que estão realizando atentados são pessoas extremamente problemáticas, depressivas, com traços de sociopatia, que não têm um cuidado, que não têm um tratamento e acabam realizando esses crimes bárbaros. O que é preciso ser feito para de fato haver consequências positivas em relação ao que está acontecendo? É preciso que os pais, que as escolas ofertem psicólogos, coloquem psicólogos à disposição, como bem disse o prefeito, que olhem para o que os seus filhos e filhas estão fazendo no celular, no computador, se estão bem, caso não estejam, que procure tratamento. Ô, Léo, mas esse discurso ele é muito fácil. Ele é fácil de se fazer. Mas o criminoso da escola de Blumenau, ele não era um estudante da escola. Então você pode botar lá para monitorar as redes sociais dos alunos. Ele era um psicopata. Sim, que já não estava na escola, longe disso, e que foi covarde com crianças. Sim. Então também não é só dizer, psicólogo. Tá bom, mas tem que ter segurança armada. Não me interessa se vai botar todo efetivo. Mas aí você contrata segurança particular. Mas vai resolver no quê? Vamos lá, escolas particulares. Vamos supor. Segurança particular. Você recebe dos alunos, então você pague por um segurança particular, que a gente sabe que muitos policiais fora do expediente podem fazer segurança particular. As privadas que tenham segurança particular. E a pública dá um jeito de ter algum policial. Porque não adianta você falar de psicólogo se o cara era um psicopata de fora da escola. Mas qual é o real efetivo? Esse é o meu ponto. Porque vamos supor que entra aqui um psicopata maluco armado com arma de fogo.
e tem um policial lá na porta. Ele entra de forma discreta e saca a arma só aqui no estúdio. Até o policial voltar aqui, ele já matou todo mundo. Então a solução não é essa. A solução também é segurança pública, mas é sobretudo educacional e psicológica. A gente tem uma sociedade doente. Em relação à sua pergunta referente à correlação, inclusive que foi objeto da fala do ministro Silvio Almeida, da correlação entre armamento e disposição de armas de fogo à população, o porte, a posse e essa violência, tem tudo a ver. Sabe, você aí de casa, sabe qual é o país onde mais acontece massacres nessa dimensão em escolas? Os Estados Unidos da América, o país com maior acesso de arma de fogo per capita do mundo. Tem mais arma de fogo à disposição na sociedade do que pessoas. E você acha que morrem mais pessoas inocentes nos Estados Unidos que no Brasil? Não, onde há mais massacres em escolas. Sim, tá bom. É lá. Mas tem mais mortes de inocentes aqui ou lá? É a minha pergunta. Mas esse não é o objeto da discussão. Mas claro que é o objeto da discussão. São os massacres nas escolas. Não, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, Léo. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer que o Brasil está nascendo com relação à segurança. Nós não temos uma cultura de segurança, Thiago. Esse é o grande problema. As pessoas falam em segurança pública aqui, parece que policial é bicho-papão. Em primeiro lugar, policial é o melhor amigo da sociedade. Se você não investe na polícia, você não tem uma sociedade cuidada coletivamente. O policial precisa ser o amigo da sociedade, valorizado, qualquer tipo de policial. O que você está falando, Léo, proporcionalmente não tem sentido. Vou te explicar o porquê. Tem uma expressão em direito que você deve conhecer, que é o regressus ad infinitum. É você começar a puxar a corda lá para trás e dizer o seguinte: vamos processar o cara que fabricou a arma em 1957 porque essa arma que causou determinado homicídio. Tá todo errado. Realmente, o país mais armado do mundo é os Estados Unidos, e se você fizer uma conta das tragédias que acontecem lá, elas são 1 milhão de vezes menor do que um país que proíbe arma para pessoas de bem como o Brasil. Então o que a gente precisa realmente é ter detetor de metal, nós precisamos ter realmente uma ronda escolar mais efetiva, nós precisamos ter o porte ilegal de arma dando cadeia de verdade, porque se o cara sabe que ele portando uma arma ilegalmente ele vai ficar 15 anos mofando na cadeia, ele não fica com essas peripécias de andar armado sem poder andar. Agora, sabe qual é o grande problema, Thiago? O homem de bem, quando vai lá na federal pedir o porte de arma, é negado. Então como é que você vai defender a sociedade junto com a polícia se o porte de arma no Brasil praticamente é impossível? E ele tem que passar por vários procedimentos para andar armado. É bom a gente deixar isso claro. Se você me permite um exemplo pessoal? Claro. Então, eu sou ex-delegado de polícia. O Pavinato sabe disso, o Léo também sabe, a Ariane está sabendo agora. Eu fui na federal. Eu tenho curso na academia de polícia, eu sei manusear uma arma, eu fui pedir o meu porte, foi negado. Então, se eu tô na rua vendo uma pessoa ameaçar outra para ser morta, eu não posso sacar minha arma para ajudar o policial que não estava lá. Sabe por quê, pessoal? Porque nunca a polícia vai estar em todos os lugares. Isso é uma tese impossível, é tese lunática. Então, a sociedade precisa ajudar a polícia e o governo precisa valorizar a polícia e não levar criminoso em caravana presidencial. Ó, quem chegou aqui, eu faço até questão de vir pro celular, porque meu amigo, nossa celebridade, ele que tá com uma vestimenta hoje super elegante. Vem cá, é muita hipocrisia. Falar, culpar o armamento civil pelos massacres em escola. Até porque foi com machadinha esse, né? É isso, e o outro com faca. E outra, Pavinato, 150 milhões para a segurança das crianças nas escolas do governo federal e 10 bilhões para a cultura. E sabe que esses 150 milhões, se você dividir pelo número de escolas que o Brasil tem, dá R$ 837 por escola. Se você excluir as particulares e ficar só com as públicas, dá R$ 1.032 por escola. Você não paga um turno de ronda. Então você é pra nada. Além de não ter de onde tirar esses 150 milhões. E tem outra coisa também. Tem um neurologista norte-americano chamado Sam Harris. Ele tem uma frase bárbara. Ele fala o seguinte: pregar o desarmamento é você promover uma sociedade que é capaz, uma sociedade de pacifistas capaz de morrer pelas mãos de um único sociopata armado com uma faca. Olha aí, ó. Ariane, quero te chamar também pro debate. Já vai fechar a câmera aqui na Ariane. Vou chamar o câmera para fechar. Você concorda com isso? E você acha que realmente desarmar a população é
um feito para a segurança ou vai de encontro à segurança pública? Não concordo. Eu acho que nenhuma medida, principalmente neste momento, Thiago, ela tem que ser excludente, né? A gente está passando por um momento que agora a gente vai ter que redobrar a segurança e o que já é feito, né? E olhar com olhares diferentes para essa situação, né? Como bem o Léo diz, a gente não é o país que tem maior casos como esse acontecendo. Mas agora a gente faz parte do caso, né? Então a gente não tem que ficar discutindo se desarma ou não desarma. Agora a necessidade de intensificar essa segurança para nossas crianças, né? E aí eu até quero perguntar de novo, né, pro prefeito, porque ainda a gente tem ameaças ali pela frente. Eu participo de vários grupos de mães que estão assustadíssimas por causa desse caso. Outros ataques estão sendo ali divulgados, né, e motivados, né, para algumas datas para frente. O que isso vai acontecer, né? Porque a gente tem essa questão do orçamento que é limitado, que é uma vergonha, isso é um absurdo. Independente da situação fiscal do país, a gente tem que pensar em primeiro lugar o que é importante. Segurança não é uma coisa que tem que ser discutida, né? E principalmente quando a gente está falando de dois assuntos primordiais, né, para qualquer país, para qualquer sociedade, qualquer economia: educação e segurança, né? O que vai ser feito, o que a gente pode fazer agora, de imediato e para frente, que aí entra essa discussão mais robusta sobre é certo arma, não é certo arma, né? E também como que os municípios, como que os estados vão conseguir lidar com esse orçamento apertado, pequeno. E além disso, né, não pode ficar só na segurança na porta de escola, né? Acho que a gente precisa intensificar também esse controle maior de quem acessa as escolas. Com o quê? Tecnologia, né? O presidente está lá na China, está fazendo novos acordos comerciais, que deveria ser uma pauta também de trazer mais tecnologia para conseguir cuidar. A única tecnologia que está sendo utilizada neste momento é para esses vândalos, né? Para essas pessoas que estão conseguindo entre eles se organizarem para fazer esse tipo de ataque, esse tipo de coisa. A gente tem que usar essas coisas que podem favorecer do outro lado, e a gente não tá usando. Eu vou chamar o prefeito, né, o Topázio aí, que tá com a gente, prefeito de Florianópolis, que vai colocar seguranças armados nas escolas. E sobre essa situação, né, que até o Léo falou, e depois eu vou devolver pro Léo, porque aqui é roda, todo mundo tem direito de falar. Agora, o Léo quis comparar os números a massacres escolares nos Estados Unidos. Agora, se alguém falar pra mim que nos Estados Unidos morrem mais inocentes que no Brasil, aí é uma piada. A gente tá falando de um país onde você vive com insegurança, com um país onde, me desculpa, você vive com segurança. Até porque os impostos que a gente paga, eles usam para garantir a segurança da sua população. Eu digo porque eu já morei nos Estados Unidos, já viajei nos Estados Unidos inteiro. Lá eu ando à noite tranquilo. Aqui eu não ando. Então não dá pra gente comparar também, falar que tem mais massacres em escolas. Sim, isso pode ter. Agora, morte de inocente não se compara, até porque quem morre lá na comunidade, conflito entre tráfico armado e polícia, entre bandidos, nem são registrados muitas vezes, e a gente sabe disso. Prefeito, o que você acha da observação da Ariane e de tudo que foi falado aqui na roda? E depois eu vou devolver pro Léo, para ele se defender também, e pro José Medeiros. Não, olha, eu concordo com boa parte do que foi falado e acho que reduzir essa questão da segurança nas escolas a uma discussão de armamento ou não armamento, armar a população ou não armar a população, é fazer o diagnóstico errado para o que está acontecendo nas escolas hoje. Nós temos que pensar que nós temos dois tipos de agressores possíveis da escola. Aquele que vem de fora, como que aconteceu recentemente, nem estava usando arma de fogo, mas nós temos também algumas escolas onde os próprios adolescentes, de maneira desajustada, etc., representam uma ameaça para os outros. O que tem sido comprovado, e por tudo que nós temos estudado aqui em Florianópolis, a questão da inteligência, para você acompanhar o que está acontecendo na escola e no ambiente escolar, é fundamental para prevenir qualquer tipo de acidente desse jeito. E quando eu estou falando em inteligência, não é só a inteligência cibernética de ficar acompanhando rede social, é uma inteligência e uma tecnologia muito antiga, é falar e ouvir. Se você ouve o que está nos corredores da escola, se você ouve os alunos, se você vê que tem um aluno que está com um comportamento estranho, se você conversa com o aluno, seja na escola, seja o pai conversando em casa, nós temos condições de prever muita coisa que poderia acontecer na escola. Só um dado dos Estados Unidos, que isso foi um dado que trouxe a nossa força de segurança aqui do município e do estado, quando nós discutimos isso semana passada,
Os Estados Unidos investem por ano 3,5 bilhões de reais em seguranças de escolas. E nem por isso lá consegue evitar. Então, isso mostra que não é só investir na segurança física da escola. Isso é importante nessa fase inicial que nós estamos passando, que os pais têm medo de levar os filhos para a escola. Por isso que nós colocamos a Guarda Municipal em todas as escolas para que os pais se tranquilizassem. Mas eu não posso só fazer isso e achar que eu resolvi o problema se eu não der uma série de outras questões. Se eu não treinar, por exemplo, falhou a segurança da Guarda Municipal e entrou um cidadão lá com a arma. Qual é o comportamento das professoras e dos alunos a partir de um ataque desse tipo? O que elas fazem? Hoje já se sabe, tem um protocolo internacional que tem 3 coisas a fazer. A mais importante, fuja. Fuja do agressor, porque a chance de você escapar fugindo é muito grande. Segundo, se esconda. Esconda-se na sala, tranque a porta, faça uma barricada por dentro da porta. E terceiro, lá nos Estados Unidos eles dizem, brigue, enfrente. Aqui a gente fala, se esconda e liga e peça ajuda. Peça ajuda para alguém. Porque se você não tiver esse protocolo muito bem treinado entre as professoras e os alunos, o dia que a segurança falhar, seja ela física, seja ela armada, seja ela de outra forma, as pessoas não vão saber o que fazer nesse caso. Agora, ô Zé, eu já vou te chamar também, quero perguntar se o Léo quer falar sobre isso, e Pavinato, uma pergunta também pra você. Quando ele diz, não se baseia só no armamento, porque estão falando muito em armamentos ou não, mas quem começou a politizar tudo isso foi a esquerda. Foi a esquerda que começou a falar, por meio do ministro dos Direitos Humanos, que a culpa era de quem pregava o armamento. Então não tem como fugir também da politização se eles tentam usar isso, usar a morte de crianças para politizar. A grande questão é assim, o José Serra tem uma frase interessante na campanha de 2006, que ele concorreu ao presidente, que o PT ele gosta de bater carteira e gritar pega ladrão. E é o que eles estão fazendo agora, porque isso não é uma questão de espírito armamentista ou não, isso é uma questão que o progressismo introduziu no debate mundial e também no Brasil, de não poder se falar sobre comportamentos anormais, não poder se falar sobre comportamentos doentios. A normalização de psicose, a normalização de trauma, a normalização da loucura. Hoje você vê um aluno com um comportamento estranho, você não pode chamar um psicólogo da escola, você não pode chamar, os pais podem até processar a escola, falar, olha, teu filho tem um comportamento estranho. Às vezes a gente tem ali um psicopata na sala de aula que só o professor vai saber dizer se ele é um psicopata. E quando a gente começa com esse movimento antimanicomial no Brasil, que chegou ao topo com a Dilma Rousseff em 2016, dizendo que doença social, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a doença mental é um preconceito social, e aí ele colocou no mesmo arcabouço uma legislação que é importante para deficiente sensorial, para quem tem deficiências físicas, colocou lá também a classe de pessoas com transtorno mental e doença mental. Você cria esse ambiente onde todo louco se cria. Léo. Veja, a médio e longo prazo, a decisão especialmente do governador Jorginho Melo, do PL lá de Santa Catarina, o estado do senhor prefeito, é uma decisão demagógica, é puramente demagógica. A médio e longo prazo não surtirá efeito algum. Zero de efeito. Primeiro que é incabível do ponto de vista financeiro, do ponto de vista orçamentário, não tem como mobilizar tanto dinheiro. E segundo, é totalmente inconcebível do ponto de vista do efetivo militar. Não quer dizer, vai mobilizar todos os policiais militares, até civis do Estado, para ficarem em escolas públicas e particulares do Estado, que não sei o número ao certo, mas imagino que seja milhares, e vai colocar todo o efetivo nessas escolas, então o policial não vai mais combater outro tipo de crime, não vai trabalhar mais em outros casos, então é totalmente inconcebível. O que precisa ser feito, como bem disse o próprio prefeito, como bem disse a Ariane, é justamente focar na parte psicológica, na parte educacional. Essas crianças, normalmente jovens, se eu não me engano, todos os casos, inclusive, dessas agressões, desses atos de terrorismo, são realizados por homens.
homens, por meninos. Então, também existe um componente violento, de machismo. Por que esses jovens estão tão violentos? Por que esses garotos estão tão frustrados? Por que esses garotos estão realizando tantos atos criminosos, atos psicopáticos? Essa pergunta é maldosa. Isso não dá. Quando você vai para o DSM, que é a bíblia da psiquiatria, você encontra nos homens o maior número de transtornos antissociais e psicopáticos em homens do que em mulheres. Por quê? Ninguém sabe explicar. A própria psiquiatria não explica. Esse tipo de comportamento afeta, algo genético que não se explica. Por que alguém é psicopata? Não existe uma resposta na ciência. Olha, não adianta procurar. A gente tem que rodar o assunto, Thiago, porque é muito assunto que a gente tem para falar hoje. Thiago, muito rápido. Rapidinho, eu só quero discordar do prefeito e, na verdade, a atitude do prefeito não tem nada de demagogia. Ela é imediatista como ela deve ser. O grande problema no Brasil é que as pessoas só se atentam às coisas quando elas acontecem. Que é o caso que a gente não tem, a cultura da segurança. Nós não temos a cultura do esporte na escola, da arte marcial na escola, da defesa pessoal. Nós não temos a cultura de recapacitar o policial todos os anos. Então nós estamos nascendo, prefeito. Esse é o grande problema. Será que o senhor, no começo do seu mandato, estava preocupado com isso? Não, o senhor não estava preocupado com isso, porque o senhor achava que isso nunca ia acontecer. Quando acontece, o senhor começa a ficar preocupado com isso. Não é sua culpa. É uma cultura política e uma cultura do país que não investe em segurança pública. Olha, nós temos princípios na Constituição que sem a segurança não vale nada. Pavinato, existe vida sem segurança? Pode até ter, mas é uma vida insegura. Existe propriedade sem segurança? Não. Existe liberdade sem segurança? Não. Existe paz sem segurança? Não. Então, se nós não tivermos uma cultura de segurança pública no Brasil e de segurança privada e de valorização de segurança e trazer essa segurança para os municípios. Porque veja só, o governo federal libera 150 milhões, dinheiro de café. Isso é demagógico. Isso é demagógico. Esse é o grande problema. Se os prefeitos tivessem um orçamento maior, de cada 100 reais, você sabe que a União tem 60 reais, os estados têm 25, as prefeituras ficam com 15. Aí fica aquela chuva de prefeito passeando em Brasília pedindo dinheiro para o governo federal. Se o senhor prefeito aí de Florianópolis tivesse dinheiro à vontade para ter uma guarda municipal 4 vezes maior, a gente poderia não estar conversando isso hoje. Eu vou ter que mudar de assunto, que a gente tem muita coisa para falar. Prefeito Topázio, muito obrigado pela sua participação aqui no Tá na Roda. Eu concordo com você. Eu acho que tem que ter segurança armado, as privadas talvez, né, as particulares, contratando segurança particular armado e nas públicas, segurança armado da Polícia Militar.